Em entrevista, o autor de novelas, Benedito Rui Barbosa, afirmou que, abre aspas, odeia histórias de bicha. Em uma época de redes sociais e de comunicação horizontal, ele não escapou das críticas. Mas e o que os personagens, como os personagens homossexuais são representados de fato na televisão brasileira? São mais aceitos hoje? E que tipo de representação é essa? Essas discussões, essas questões nós vamos levantar agora. Vamos discutir com a Pamela Stocker, que representa a ONG Gemes, e a Bárbara Arena, do coletivo Frida Diversidade. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Bom, meninas, eu vou começar pelo Benedito Rui Barbosa, né? É possível avaliar que essa frase do autor classifica ele como desatualizado ou uma pessoa que, inclusive, teve intenção de provocar uma polêmica? A gente pode, assim, pensar a partir de que isso vai ser repercutido nas redes sociais hoje em dia, sem dúvida. É um fato que a gente hoje percebe. Qualquer declaração, especialmente na mídia ou representando as grandes corporações de mídia, vão ser discutidos e debatidos na internet. Como vocês veem essa posição do Benedito Rui Barbosa? Eu acredito que a ideia dele inicial não foi polemizar. Ele é uma pessoa que ainda tem um pensamento bastante preconceituoso e ele começou a falar do que ele acredita ser apenas a opinião dele, né? E a gente sabe que quando se trata de uma pessoa pública, os pensamentos, quando eles são expostos publicamente, eles não são apenas opiniões. Ele chegou a falar mais do que essa frase. Essa frase foi o que foi mais emblemático, foi a primeira coisa que ele falou, mas depois ele seguiu proferindo mais uma série de articulações bastante problemáticas. Inclusive, a filha dele, que é a autora da novela, que estava sendo a festa em questão, quando ele falou, pediu para ele parar de falar. E aí, sim, ele disse que ele tinha o direito de dar a opinião dele e continuou falando. Então, eu acredito que nesse momento em que alguém que ainda é da família dele pediu para ele parar de falar porque ele não estava sendo adequado e ele continuar, aí sim, ele já tinha consciência de que do que ele estava fazendo não era algo correto ou para aquele ambiente, assim. Bom, eu gostei de uma exposição que acho que fica bem importante para a gente entender a importância dessa discussão que a Bárbara levantou, e passo para a Pamela agora, na medida em que a televisão hoje tem uma expressão muito forte, as pessoas que fazem televisão têm uma força muito grande, e aí a gente pensa no aspecto pedagógico mesmo. Na medida que ele fala isso, ele está, né, de certa forma, passando uma ideia que vai ser repercutida e que muitas pessoas podem adotar e achar que é uma situação normal hoje na atualidade, né? Essa força pedagógica que tem a televisão, mesmo que não seja numa produção, mas ele se manifestando, obviamente tem uma força muito grande. Sim, a partir do momento que o Benedito Rui Barbosa ele ocupa esse lugar de poder na sociedade, né? Ele tem em mãos o roteiro e a decisão de abordar ou não determinados temas dentro de uma novela, que é assistida num horário nobre, por exemplo, segundo palavras dele mesmo, por mais de 80 milhões de brasileiros, né? Sim. Ele não pode querer que essa frase seja entendida com o status apenas de uma opinião, né? Ele ocupa esse lugar de poder e ele tem responsabilidade, sim, sobre as discussões e sobre as ditas opiniões que ele está emitindo, né? Quando a gente vai falar de telenovela, também é importante contextualizar a importância desse produto midiático no Brasil, né? A telenovela, ela atinge todos os públicos, né? Assistida por todo mundo, de todas as classes sociais no país, né? Ela é um local também importante de reconhecimento, tanto individual, né, como também de grupo. Eu vou, na novela, me reconhecer como indivíduo e vou reconhecer identidades que talvez eu vá me encaixar ou não, né? Então, é uma responsabilidade, sim, né, trazer à tona determinadas discussões. E quando ele manifesta essa opinião, apesar da gente ter que contextualizar, né, que o Benedito é um senhor de 84 anos de idade, 85 anos de idade, né? E quando ele emite essa opinião, ele não é isento, né? Sim. Agora, quando a gente fala dessa força da televisão, da mídia em geral, e especialmente da telenovela, que faz parte da história do Brasil, a partir desde o início, lá em 1950, quando inicia o processo de televisão, a gente pensa que ela educa, de certa forma, e aí existem essas relações de poder e de disputa de representação.
Hoje, a gente consegue entender, ou pelo menos visualizar, que o personagem homossexual ele é mais aceito e que tipo de personagem homossexual a gente está falando na televisão brasileira. E aí eu vou pedir para o nosso diretor ilustrar alguns recentes, né? Por exemplo, eu lembro do Félix, que era uma caricatura, de certa forma, do homossexual e em outras oportunidades, e agora eu não me lembro, vou pedir ajuda de vocês, do casal homossexual de duas senhoras, qual era a novela? Me ajudam. Depende. Babilônia? Babilônia, né? Foi Babilônia? Torre Não de me lembro Babel, agora. Torre de que elas Babel foi. morreram. Na última, olha que o Acho meu que tinha a diretor é noveleiro e não está lembrando. Era Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, sim, exatamente. era a Babilônia. E ali os personagens não eram caricatos, né? Que tipo de representação, que tipo de homossexual se coloca na televisão e se ele é mais ou menos aceito? Parece que a caricatura do homossexual é mais aceita popularmente e cai no agrado da população. Eu não vejo problemas da novela divulgar o que tu chama de o homossexual caricato, que seria Sim. a bicha, o homossexual masculino afeminado, que Sim. dá pinta, como a gente diz, né? Eu não acho que haja problema na novela divulgar esse tipo de representação. Porque ele existe. Sim. E ele não é melhor nem pior que outros. O problema é a interpretação que a gente dá ou a conotação de humor que a gente vai colocar em cima disso. Sim. Né? Então, a novela, ao longo dos anos, ela foi abrindo espaço para diferentes representações, né? De LGBTs como Sim. um todo. Então, a gente vai falar de gays, de lésbicas, de travestis, de transexuais, né? E de diferentes formas. Realmente, nos primeiros anos, até trago alguns dados da pesquisa da Fernanda Nascimento, que é LGBTs nas telenovelas. Ela analisa desde os anos 70 até 2013, se não me engano, todas as novelas da Rede Globo. Né? Ela faz um levantamento de 126 personagens, né, que apareceram nessas telenovelas. Há uma predominância de um Sim, tipo? há uma predominância. Dentre esses 126 personagens, até é legal a gente falar aqui, apenas 4 deles eram negros, Sim. né, dentro de todos esses anos, e a maioria, 76, são homossexuais masculinos. Sim. Né? Lésbicas são apenas 24, uma travesti, 8 mulheres trans, nenhum homem trans. Né? Então, aqui a gente já começa a captar uma produção de sentidos ou silenciamento de outros sentidos também. Sim. Né? Então, os personagens homens, gays, são predominantes. Né? Primeiro, com uma conotação de humor, geralmente pertencente a classes populares, o cozinheiro, o mordomo, né? Sempre no núcleo humorístico da novela. Depois eu tenho espaço também para o homossexual mais heteronormativo, que seria o homossexual que não dá pinta, né? Como a gente Sim. diz, que ele parece heterossexual, né? Mas é homo. Aí começa a aparecer espaço também para essas representações. Então, a gente tem uma gradativa abertura de espaço para diferentes manifestações ao longo dos anos ali. Mas ainda assim, demarcando bem, muito mais homens do que mulheres. A mulher lésbica, ela só aparece na telenovela de uma forma sempre muito feminina, né? Então, Sim. a lésbica sapatão mesmo, a Butch, ela não aparece na telenovela, ela não é bem aceita pelo público. Parece que essa representação lésbica, ela vem para servir um desejo masculino, um fetiche masculino, isso, talvez. Não estava no aspecto do fetiche mesmo, se Sim. não é provocado isso, embora que indiretamente não apareça na novela a relação de fetiche, mas o telespectador leva isso nas discussões diárias. Né? As lésbicas, até então mapeadas nas telenovelas, elas são das 24 mapeadas pela Fernanda, 20 delas são heteronormativas, né? Sim. Então tem a sua sexualidade muito controlada e um perfil lesbian chic, que a gente chama, né? Que é a mulher com trejeitos bem femininos, né? Que se veste de uma forma chique, como Sim. diz o... Eu vou pegar um gancho do que a Pamela nos disse, Bárbara, para trazer a discussão agora para ti, porque ela falou sobre o núcleo de humor, geralmente está associado ao núcleo de humor na novela. E a gente vai lembrar ali na década de 80, na década de 90, programas como TV Pirata, ou então o próprio Cacete e Planeta, que estereotipavam, né, o homossexual nos seus quadros. A gente pode perceber, então, uma predominância não só nas novelas, mas na televisão brasileira, a representação ou a forma que se traz o homossexual para a tela, sempre ligada ao humor, ao deboche. Sim. A gente pode lembrar também da Vera Verão,
Sim. Né? Que Jorge Lafon. foi um ícone. Para mim foi bem presente na minha infância, inclusive. Essas figuras, elas estão muito presentes na questão humorística. Sim. E muitas vezes acabam sendo alvo de chacota, embora no caso da Vera Verão seja um caso meio dúbio, assim, porque ela dizia bicha, não, né? Sim. Porque ela não era bicha, ela era travesti. Sim. Então, já tinha uma representação diferente aí e um certo empoderamento por parte da personagem. Mas, assim, eu vejo que está acontecendo um movimento de tratar o público LGBT, a população LGBT, de uma forma mais humanizada. E isso a gente nota muito com a questão do Félix. Sim. Né? Porque o Félix começou sendo o malvado da história, tinha também o aspecto cômico no Félix, mesmo ele sendo o vilão, mas existe também, conforme ele foi crescendo na trama, por aceitação do público, ele foi também aceitando a sexualidade dele, e conforme ele foi aceitando a sexualidade dele, ele foi crescendo e se tornando também mais humano. Sim. Embora ainda continuasse a parte cômica no personagem dele vendendo cachorro quente e tudo mais, não era caçoando dele. Sim. Né? Então, eu acho que sim, a gente tem uma evolução de como isso está sendo tratado. E, inclusive, eu acho que é por isso que o Benedito está tendo essa ação assim, mais reativa. Né? Ele chega a falar no discurso dele que agora, a forma como vivemos agora é que o anormal é ser hétero, que a mulher lésbica é perfeita e a que não é lésbica não é perfeita. Então, ele como eu disse, ele proferiu coisas muito absurdas. Ele tem uma visão muito distorcida da realidade. Sim, acaba reproduzindo o discurso reacionário, enfim. Mas agora, só para a gente fechar esse caso do humor, que sempre foi uma representação muito forte na TV brasileira, a gente pode ver não só na novela, mas em outros espaços, como programas humorísticos, ou até mesmo programas de auditório também tinham essa figura. A pergunta que eu faço é a seguinte: na medida em que alguns homossexuais, como o Jorge Lafon, na época da Vera Verão, assumem essa representação, se isso legitima de alguma forma, se é menos, digamos assim, desgastante para a imagem, ou a discussão acaba mudando, na medida em que é um próprio homossexual, e a gente sabe, por exemplo, de outros travestis que se apresentam em casas noturnas, enfim, desenvolvem personagens a partir do homossexual, especialmente o travesti. Se isso legitima de alguma forma. Não sei se o Jorge Lafon é homossexual. O Jorge, Sim, ele se assumia como homossexual, mas ele também é uma figura problemática, porque ele se dizia contra o casamento gay. Sim. Então, ele como pessoa era problemático, embora a personagem dele, na minha análise, seja bem representativa, assim. Sim. A representatividade importa, sim, né? Então, se a gente for ver, dentre esses personagens, vamos pegar os homossexuais masculinos, por exemplo, né? Os atores que estão interpretando esses homossexuais nem sempre são homossexuais. Sim. Né? As pessoas que estão interpretando as travestis nas novelas não são travestis. Né? Então, existe essa discussão também. De qualquer forma, o espaço de visibilidade da novela, ele sempre é positivo. Trazer essa discussão à tona sempre vai ser positivo, ainda que problemática. Ela traz a baila, traz para a roda e faz a gente discutir, faz a gente conversar, né, sobre isso. Quando a gente tem um espaço, como a gente já falou antes da telenovela, que atinge milhões de pessoas, entra na casa das pessoas sem pedir licença, né? Porque a gente vinha falando antes de entrar aqui no programa, né, Bárbara? A pessoa, por si só, ela não vai buscar essa discussão sobre gênero ou sobre sexualidade, ela não vai sair dentro do padrão de normalidade dela. Mas quando essa quebra entra na casa dela, por exemplo, por via da telenovela, ela precisa falar sobre isso, ela precisa buscar se informar sobre isso, ela vai discutir, nem que seja na sala de estar da casa dela, né, com os familiares ou no trabalho, ela vai trazer à tona essa discussão, vai estar ali, né, no dia a dia. Então, aí está o ponto positivo de que seja abordado, ainda que não da maneira ideal. Né? A gente vai, assim como a gente está fazendo agora aqui, a partir dessa declaração do Benedito, a gente está conversando e discutindo outros desdobramentos. Né? Deixa eu ver se eu entendi, assim, me corrija se eu estiver errado. Vocês conseguem ver uma evolução a partir da exposição e da discussão.
Essa exposição, por exemplo, que a Pâmela está citando, Bárbara, dá para a gente imaginar que daqui a pouco aquilo que se classificava, se rotulava beijo gay, que se falou, né, o beijo gay na novela, possa, daqui a alguns anos, ser simplesmente um beijo entre pessoas, não importa o sexo. Eu espero que sim. Em termos de mídia, assim, se a gente for sair do ambiente só de novela, é engraçado que normalmente a gente tem que celebrar quando essas coisas acontecem, mas teve uma notícia sobre um casal de lésbicas que tinha adotado uma menina e eles estavam passando por algum problema. E aí na notícia dizia casal, não tinha o lésbica, sabe? Sim. Então, eu acho que sim, conforme for as coisas acontecendo e aparecendo mais, isso vai ser absorvido de forma mais natural. Porque, sim, faz parte da vida de muitas pessoas, faz parte da sociedade, né? E um fator que está aqui na fala do Benedito, eu estou sempre puxando ela porque tem muitos aspectos assim a serem analisados. Ele fala da questão das crianças. E muitas pessoas utilizam isso, né, como desculpa. O Bolsonaro porque, assim, utiliza isso. Exato. Então, como a Pâmela falou, né, a novela entra na casa das pessoas sem pedir licença e toda a família acaba assistindo, né, inclusive as crianças. E aí ele diz assim, como é que os pais vão explicar para as crianças? Muitos pais não sabem explicar. No passo que isso tiver presente na novela, essa dificuldade em explicar, ela não vai mais existir. Assim como até a necessidade de explicar não vai mais existir. Porque ninguém precisa explicar, por exemplo, olha, o João beijou a Maria, porque eles se gostam. E aí eles casam. Né? Isso não existe a necessidade de ser explicado. Então, acredito que conforme for aparecendo, isso vai mudar. Muito bem. Agora, a gente sabe também... Todas essas discussões estão envolvidas num contingente, num contexto. A gente tem que pensar que o Brasil é um país ainda de maioria católica. Tudo isso atrasa, retarda um pouco esse processo. Ou, a partir da televisão, a gente pode trazer essa discussão, inclusive, para outras instâncias, como até mesmo instituições, ou melhor, representações religiosas dentro do país. Né? Vocês acham que a televisão ajuda a pulverizar essa discussão, até mesmo para a escola, como a gente lembrou o Bolsonaro e o material didático? Com certeza ela pulveriza, até justamente por essa abrangência, por essa penetração que a televisão tem em todas as classes sociais, Sim. A novela especificamente, né? Então, assim, a gente tem um número muito pequeno da população brasileira que tem acesso à mídia impressa, por exemplo. Sim. Um número ainda muito baixo de pessoas que acessam a internet, porque a gente vive na nossa bolha e acha que todo mundo tem acesso à informação e tem acesso à internet o tempo inteiro. A gente tem o relatório de mídia da Presidência da República agora, do ano passado. 26% da população do Brasil tem acesso à internet. Né? E então, as outras que têm, esse acesso ainda é dividido. De que forma esse acesso é feito? Não é em casa, a gente pode discutir, ou é no trabalho. Sim. Né? Enquanto a televisão tem uma abrangência de 98% dos lares. Né? Não tem como a gente comparar. A televisão Sim. ainda é o maior meio de comunicação do Brasil. O produto que mais vai ter abrangência, que mais vai ter circulação é a TV. Vocês são a favor, essa pergunta é para as duas, vocês são a favor, então, que essa discussão também entre em outras instituições, né, não só na televisão, mas, como, por exemplo, na escola, claro. E outras instituições da nossa sociedade, que representam essa sociedade? Essa discussão ela vai entrar na escola, porque, é inevitável. Porque as pessoas LGBT estão na escola, Sim. Elas estão ocupando a escola, elas são alunas, elas são professores, elas estão ali. E por mais que tu, por lei, vede essa discussão, como a gente teve nas discussões no ano passado dos planos municipais e estaduais de educação, que houve uma grande polêmica e por lei se decidiu que esse tema não pode ser abordado na escola, esse tema vai entrar na sala de aula, inevitavelmente. Ele faz parte da vida das pessoas, não é uma questão de eu quero ou eu não quero. É a vida dessas pessoas. Essas pessoas vão para a escola, elas convivem entre alunos, elas convivem entre os próprios professores, então assim, não tem como a gente não discutir isso. Bárbara? Eu só tenho a concordar com a Pâmela, não tenho praticamente nada a acrescentar. Eu acho que discutir isso na escola também tem muito a ver e ajudar
os adolescentes e as crianças a se aceitarem e também a verem a sua própria família como algo normal, como algo natural. Então, assim, o ambiente escolar, o ambiente de adolescência já é algo bem pesado e de várias confusões. E a questão do gênero e da sexualidade são muito fortes nesse período. Então, eu acho que sim, a escola pode ajudar nesse processo de aceitação, sabe? E não só com relação, aí a gente pode levantar outros aspectos, não só com a relação afetiva entre esses casais, mas, por exemplo, a questão da adoção, que já é permitida no nosso país, entre outras coisas. Por exemplo, se discutiu na novela, isso eu me lembro, nas duas personagens lésbicas, do casal lésbico daquela novela, a questão da herança, se levantou essa discussão também, né, até que ponto a união estável garante ao parceiro. Tudo isso ainda está por trás. Até para explicar para quem está em casa, vou pedir a gentileza de vocês, explicar gênero e sexualidade, né? Por que se divide hoje, ou se separa as duas questões? Bárbara? Tá. Bom, a sexualidade tem a ver com a minha atração com outra pessoa. Então, se eu, Bárbara, me identifico como mulher, eu, Bárbara, sou mulher, e me sinto atraída por homens, eu sou heterossexual. A questão do gênero, daí tem a ver como o gênero que eu me identifico, que aí pode ser homem, mulher, indefinido. E isso se dá a partir de uma construção social. Sim. Então, assim, eu posso nascer macho ou nascer fêmea. Isso tem a ver com o meu genital. Mas a questão do meu gênero é o que eu vou, conforme o meu crescimento, vou me identificar a partir de uma construção social, que é um imaginário social do que é o homem, do que é a mulher. Né? Claro que dentro disso a gente não precisa fechar o homem e a mulher dentro do padrão cis heteronormativo, Sim. que é aquela coisa, o homem é machão, a mulher é feminina. Né? Mas sim, existe daí essas orientações conforme a qual eu vou me identificar. Muito bem. Bom, meninas, para fechar, dessa polêmica toda, o que a gente pode esperar? Essa pressão, por exemplo, essa discussão toda que aconteceu na internet, pode, por exemplo, alterar roteiro da novela a partir do que a gente pode esperar? As próximas novelas, especialmente da Rede Globo, que fazem parte, né, da história do Brasil, que unificaram esse país culturalmente, a gente sabe da importância da televisão. A gente pode esperar outros tipos de representação daqui para frente na novela? Todos eles contemplados, que são muitos e múltiplos? Eu espero, sinceramente, que sim, né? Temos que ser otimistas. Acho que a gente vem, como eu já falei antes, numa evolução, numa gradativa, suave e pequena evolução de abertura para novas representações. Né? Eu acho que a discussão da sociedade civil, a manifestação nas redes sociais e na internet, ela tem muita força hoje. Né? Tanto é que logo após essa declaração do Benedito, as pessoas se manifestaram nas redes sociais, houve uma ameaça de boicote à novela, né? E imediatamente a Globo se posiciona e diz, Benedito, tu não vai mais dar, né? Conversa com ele ali, tu não dá mais declarações. Sim. A partir de hoje. Bom, né? Podemos chegar ao consenso de que há uma evolução. Há uma força. Embora lenta ainda para os padrões hoje da sociedade. Mas ela só existe, essa evolução só existe porque há luta e porque há a manifestação dessa população, a organização, manifestação e luta em torno dessa... É uma busca, né? Sim. Não é de graça que esse espaço surgiu. E eu acho que com a internet a gente tem aí um campo muito amplo, muito frutífero para levantar essas questões e trazer elas à tona e continuar debatendo. Bom, esperamos que outras discussões produtivas aconteçam e eu quero agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente. Sejam sempre bem-vindas, meninas. Obrigada. Tá bom?